Quando nós estudamos a tabela periódica, nós encontramos lá no nosso instrumento de trabalho pouco mais de 100 elementos. Só que quando a gente começa a pensar sobre aquele assunto das ligações da tabela com pouco mais de 100 elementos, primeira coisa que vem à mente, nós temos uma infinidade de substâncias na natureza. Se nós olharmos ao nosso redor, nós temos muitas substâncias. Aí você poderia imediatamente questionar: como é que a gente tem uma infinidade de substâncias na natureza e na tabela periódica nós só conhecemos pouco mais de 100 elementos? Nós conhecemos pouco mais de 100 elementos. Como é que isso justifica? Como é que a gente pode explicar esta proeza? Muito simples. A explicação é: os elementos, essa é a explicação, se ligam. Eles vão buscar o quê? Combinações. Ah, entendi. Um vai ligando com o outro. Claro, eles vão se ligar, eles vão buscar caminhos para criarem situações distintas. Vamos imaginar aqui. O que é isso aqui? H2, amigos, é o gás hidrogênio. O que é isso aqui? O2 é o gás oxigênio. Partindo daqui, eu posso criar, se eu colocar hidrogênio para reagir com oxigênio, a nossa querida e imprescindível água. Eu pego o elemento químico sódio e pego o elemento químico cloro. Eu junto os dois e formo o nosso querido amigo sal de cozinha, cloreto de sódio. Então, a primeira coisa que eu tenho a falar para você é que na natureza os elementos químicos podem se ligar, podem se combinar, criando novas estruturas, novas substâncias. Só aqui eu criei com 4 exemplos, 4 elementos, 2 por substâncias, e aqui eu posso criar muitas. Se você pega, por exemplo, o sódio, o oxigênio, o hidrogênio, você já forma outra coisa, o hidróxido de sódio. Você pega o hidrogênio, junta com o cloro, você já forma o ácido clorídrico. Isso contando apenas com esses 4 elementos que eu coloquei aqui, com essas 4 estruturas. Então, quando nós falarmos em ligações químicas, os elementos químicos se combinam, os elementos químicos se unem, formando novas substâncias. Aí uma pergunta que não quer calar: por que é que os elementos se unem, Vanks? Os elementos se unem buscando estabilidade. Os elementos químicos se unem buscando estabilidade. Aí você poderia me perguntar: o que é estabilidade para um átomo? Quando é que um átomo vai ficar estável? Quando é que eles se ligam para ficar estáveis? Eu vou voltar lá na tabela periódica, que nós tivemos a oportunidade de estudar nas 3 últimas aulas, e vou citar aqui algumas famílias extremamente importantes. São as que a gente mais vai usar, tá? 1A, 2A, 6A, 7A, gases nobres. Alerto, não precisa você memorizar esses elementos. Eu vou colocá-los aqui porque eu sei de cor, mas se você aprender, ótimo. Se você não aprender, não fique preocupado, porque as provas de químicas, elas são acompanhadas dos elementos químicos, da tabela periódica. Agora, é importante você saber manusear a tabela periódica. Quando eu pego a tabela periódica, que eu faço aquele desenho tradicional da tabela, vamos imaginar que isso aqui fosse um esboço grosseiro, a família A está na primeira posição, a família 2A está aqui, lá no finalzinho eu tenho os gases nobres, aqui eu tenho a família 7A e aqui eu tenho a família 6A. Na verdade, essa família aqui é a família 16, essa aqui é a família 17. A tabela periódica, aprendemos na aula passada, ela é formada por linhas e colunas. As linhas são os períodos e as colunas são as famílias ou grupos. E o que é que você quer que eu saiba para poder explicar ligações químicas? Eu quero que você tenha uma noção dessas famílias que são muito importantes. Família 1A, ela é formada por lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. A família 2A é berílio. Se você quiser acompanhar na sua tabela, abra a folhinha aí e acompanhe. Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário,
e rádio. A família 6A, também conhecida como calcogênios, é formada por oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, polônio. Família 7A, flúor, cloro, bromo, iodo, astato. E gases nobres, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Observe que os elementos químicos que possuem mais de uma letra na sua representação, a segunda é minúscula. Vanks, por que é que você disse que isso aqui é importante? É importante porque é uma regra, o comportamento das famílias. Deixa eu falar para você. Família 1A, família 2A, a família 3A, que não é tão importante, mas que a gente pode colocar, família 5A, 6A e 7A, buscam se ligar com outros para ficarem estáveis. A estabilidade só se adquire, meus queridos amigos, quando a gente consegue ficar igual a esse povo aqui. Ó. Quem, Vanks? Os gases nobres. Os gases nobres têm 8 elétrons na camada de valência. Quem é a camada de valência? É a última. Os gases nobres possuem 8 elétrons na camada de valência. A única exceção é o hélio. O hélio só tem 2, os outros todos têm 8. Então, todo mundo que eu citei aqui, não só eles, como quaisquer outros, buscam a estabilidade se comparando ou buscando como modelo o gás nobre. Eles tentam ficar com 8 elétrons na última camada. E aí o que é que eles fazem? Olha aqui o que eu vou te ensinar para nunca mais esquecer. Família 1, 2 e 3, a regra é que eles gostam de doar elétrons. Família 1, 2 e 3 gosta de doar elétrons. E a família 5, 6 e 7 essas famílias gostam de receber. Então, quando eu falar em família 1, 2 ou 3, são ótimos doadores. Quando eu falar em família 5, 6 e 7, eles são ótimos receptores, eles gostam de receber. O nome não ficou legal aqui, eu vou tentar colocar aqui, para que dê para você ler. Ó. Agora ficou melhor. Eles gostam de receber. Vanks, família 1A, o que é que eles fazem? Esse aqui vai ceder um elétrons. Olha que beleza. Família 1, ceder 1. Então você já pegou a mãe. Família 2, vai fazer o quê? Ceder 2. A família 3, o que é que ela faz, Vanks? Ela vai ceder 3. Família 5, 6 e 7, eles não vão doar, eles vão receber. A gente sempre busca quantos elétrons? 8. Isso aqui chama-se teoria do octeto, ou regra do octeto. Quem tem 5 precisa ganhar quantos para ficar com 8? 3. Isso mesmo. Quem tem 5 deseja receber 3. Quem tem 6? Para 8 falta quantos? Faltam 2. Quem tem 7? Falta quantos para 8? 1. Pronto. Acabei de colocar para vocês, numa só folhinha, o que você precisa ter como conhecimento inicial de ligação química. Existem elementos que se unem para uns doarem e outros receberem. Quando isso acontecer, você vai estar diante da primeira ligação química que eu vou te apresentar agora. Vamos lá, vou te apresentar agora. Eu já te ensinei as características de cada um, eu vou te ensinar agora a primeira ligação importante. Ligação iônica. O que vem a ser uma ligação iônica? Ligação iônica é quando você une um átomo que deseja ceder elétrons, deseja doar elétrons, com outro átomo que deseja o quê? Um quer doar, o outro quer o quê? Muito bem, receber. Mas isso aqui é o ideal, né? Um quer doar, o outro quer ganhar, tá ótimo. A palavra-chave, então, aqui vai ser o quê? Transferência. Transferência. Ah, entendi. Quando um quer ganhar e o outro quer perder, ligação iônica. Vamos uma série de exemplos aqui. Ó, eu vou colocar aqui alguns compostos e você vai entender o que eu estou falando. O ideal aqui seria o quê? Que você entendesse através de quem? Da tabela periódica, pelas famílias.
Não esqueça do que eu te disse. Como é que é o esqueminha? Vou colocar bem aqui uma colinha para você. Ó. Família 1A, 2A e 3A fazem o quê? Doam. Família 5A, 6A e 7A, o que é que eles fazem? Eles recebem. Aí o que é que você vai ter que fazer? Você vai lá naqueles 3 compostos e você pega cada um e vai na tabela periódica e olha qual é a família deles. Você pega a tabela periódica, vai olhar o sódio da família 1A. E o cloro você vai encontrar a família 7. O magnésio você vai encontrar a família 2. O oxigênio, família 6. O alumínio, família 3. O oxigênio, família 6. Olha só o que é que eu fiz. Eu fui na tabela e olhei qual era a família de cada elemento. Agora, eu vou lembrar o que você acabou de me ensinar. Muito bem. O que eu acabei de ensinar. Ó. 1, 2 e 3 fazem o quê? Doam. Então, o que é que a família 1A faz? Isso aqui doa. E a família 7? Recebe. O que é que a família 2A faz? Doa. E a família 6? Recebe. O que é que faz a família 3? Doa. Família 6? Recebe. Você, como é muito inteligente, já deve ter entendido o que eu quis dizer. O que é uma ligação iônica? Ligação iônica é quando eu junto um elemento que quer doar com o que quer receber. Um doa, o outro recebe. Um doa, o outro recebe. É a ligação iônica. Nossa, Vanks, aprendi. Claro que aprendeu. Isso aqui acontece normalmente, pessoal, quando eu junto um metal mais um não metal. Então, primeira coisa importante que você aprendeu hoje, aprendeu o que é uma ligação iônica. Agora, nós vamos imaginar outra situação. Veja o que vai acontecer. Ligação covalente. Antes de explicar, eu vou criar uma situação aqui com a gente, tá? Eu fui para um churrasco junto contigo. Lá chegando, eu vi que só levei garfo. E você viu que só levou faca. Eu precisava de uma faca, você precisava de um garfo. Eu não quero doar meu garfo para você e nem tampouco você quer doar sua faca para mim. O que está acontecendo entre nós? Nós dois queremos ganhar. Vanks, nós dois queremos ganhar. E aí, o que a gente faz? Quando ambos querem ganhar, você está diante de uma ligação covalente. Quando ambos os átomos desejam ganhar elétrons. Lá na ligação iônica, o que eu disse para você? Olha, vou voltar à tela. O que é na ligação iônica? Um átomo deseja doar, o outro deseja receber. Então tá ótimo, um ganha, outro perde, ótimo. Na covalente, os dois querem ganhar. E aí, quando acontecer isso, o que a gente faz? A gente se une, a gente se ajuda. A gente vai fazer o quê? A gente vai compartilhar. Ah, que legal. Eu junto o que eu tenho com o que você tem e a gente vai usar os dois ao mesmo tempo? Muito bem. Vamos dar alguns exemplos para que você possa entender. Antes de dar os exemplos, eu queria dar uma observação aqui, que é o seguinte. O hidrogênio não possui família. O hidrogênio não possui família. E ele só tem um elétron. O hidrogênio só faz ligação covalente. Ele precisa ganhar um elétron. Ele não pode doar. Como é que ele vai doar se só tem um? Tudo bem? Hidrogênio não possui família. Então vamos lá. Quando eu coloco 3 estruturas como a que eu estou te apresentando agora, e pergunto se ela é ligação iônica ou covalente, eu peço para você ir lá na tabela e olhar quais são as famílias. Eu vou lá na tabela e vejo o enxofre é da família 6, o oxigênio é da família 6, o carbono é da família 4, o oxigênio da família 6, o nitrogênio é da família 5 e o hidrogênio não tem família.
mas ele precisa de um, tá? Ele precisa ganhar um elétron. Ele precisa obrigatoriamente de um elétron, sempre, onde o hidrogênio for. Então vamos pensar. Elemento da família 6 precisa ganhar. E o outro também. Da família 4 também precisa ganhar. Quem é que precisa doar? 1, 2 e 3. Família 5 também precisa ganhar. E o hidrogênio também precisa ganhar. O que é que você está observando em todos os 3 compostos que eu te apresentei como exemplo? Os 2 precisam o quê? Os 2 átomos precisam ganhar. Quando um precisa ganhar e o outro perder, a ligação é do tipo iônica. Quando os 2 precisam ganhar, a ligação é do tipo covalente. Ah, que legal, Max. Só que é o seguinte, amigos, a ligação covalente, ela tem uma coisa importante que eu preciso citar para você. Existem 2 tipos de ligação covalente que eu vou te mostrar agora. Ó, você tem 2 tipos de ligações covalentes. As covalentes que a gente chama de covalente normal ou comum e a covalente que a gente chama de dativa. Vou te mostrar, mas para isso você vai ter que lembrar de uma coisa que a gente já aprendeu em aulas anteriores, chamada representação de leves, que é aquela coisinha de colocar os elétrons ao redor do símbolo, lembra? Com o número de elétrons que eles possuem na camada de valência. Eu vou fazer uso disso aqui. Bom, para que eu possa fazer isso, eu vou te apresentar aqui alguns exemplos para que você entenda. Eu vou te mostrar 2 tipos de ligação covalente, tá bom? Veja o que eu vou fazer. Ó, O2, N2, aqui são estruturas, são compostos, tá? NH3, SO3. Preste atenção. Esse moço faz parte da família 6A, você tem que olhar. Esse aqui é da família 5. Esses aqui fazem parte da família 6. Tabela periódica na mão. Ah, mas você sabe de cabeça? Você também pode, é só estudar. Bom, vamos lá. Olha o que é que eu vou fazer. O2 é o famoso gás oxigênio. O que é que a gente vai fazer? Preste muita atenção. Eu vou pegar os oxigênios e vou colocar aqui, ó. Pronto, tá aí os 2. Nitrogênio, vou colocar um aqui e o outro aqui. NH3, vou colocar o nitrogênio aqui, um aqui, os hidrogênios ao seu redor. SO3, vou colocar o S aqui, um aqui e o outro aqui. Pronto. Coloquei a distribuição ao redor. Agora o que eu tenho que saber são eu vou ter que trabalhar a respeito dos elétrons. Veja o que eu vou fazer. Estou fazendo com cores diferentes para você visualizar. Quantos elétrons tem quem é da família 6? Na última camada? Tem 6. Então aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente costuma fazer o quê? Colocar um com pontinho e o outro com xizinho. Vou fazer isso. O outro aqui tem quantos? Tem 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos contar quantos ficaram? Olha para o oxigênio da esquerda. Ele tem os 6 dele na cor azul e está usando 2 ali no xizinho, compartilhando, tá vendo? Esses elétrons que estão aqui no meio, ó, esses aqui, tu está compartilhando, ó. O pontinho continua sendo do oxigênio da esquerda, o xizinho continua sendo do oxigênio da direita. Como vocês precisam, vocês juntam, aí vocês ficam usando juntos. Por isso que ela é uma covalente normal. Olha aqui como é que ficou. Oxigênio, dupla, oxigênio. Cada par de elétrons, ó, cada parzinho desse aqui é um tracinho. Como é o nome desse tracinho? Já te ensinei. Valência. Então, o que é que vai acontecer aqui? Do jeito que está aqui, os 2 ajudaram. Então, isso aqui chama-se covalente normal, porque os 2 ajudaram. Vamos lá no nitrogênio. Qual é a família dele? 5. Ele precisa de compartilhar quantos? Quanto é que eles faltam para 8? 3. Olha o que é que eu vou fazer. 1, 2, 3, 4, 5. E vou pegar o outro nitrogênio que também tem 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dá uma olhadinha aqui no meio. Você está vendo que eles estão compartilhando os elétrons? Cada um ficou com 8. Veja só, aqui no meio, aqui nesse miolo,
tem 6, ó. Com os 2 que sobraram aqui do lado, 8. 6 com os 2 que estão aqui do lado, 8. Os 2 estão doando? Não. O que eles estão fazendo? Estão usando juntos, Vanks. Como é o nome disso? Compartilhando. Como é que ficaria a representação? Quantas ligações tem aqui? 3. Isso aqui é uma covalente normal. Vamos lá na amônia. O nitrogênio precisa fazer 3 ligações, porque ele é da família 5. Então aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E o hidrogênio, Vanks? O hidrogênio só tem um elétron, então tu vai marcar só um mesmo. Só tem um. 1, 1, 1. Veja, quantos elétrons o hidrogênio tem? 2. 2 também fica estável, tá, meus amigos? Fica igual o gás hélio. Quantos elétrons tem no nitrogênio? Tem 8. Então, eles estão compartilhando. Observe, até agora ninguém doou nada para ninguém. Eles estão juntando os elétrons e usando, mas sem doar. Quem doa é ligação iônica. Então, mais uma ligação covalente normal. Aqui ficaria assim, ó. Aqui ficaria desse jeito, ó. Nitrogênio com 3 ligações. Cada tracinho desse aqui é o quê? Cada tracinho desse representa o quê, meus amigos? Uma ligação covalente. Tá? Aqui tem 3 ligações covalentes normal. Vamos que você só deu exemplo de covalente normal, não tem dativa? Tem, vou mostrar agora. Preste atenção no que eu vou fazer aqui. Eu vou trabalhar com o SO3. Ó. Eu vou até apagar, para começar tudo do zero, para tu acompanhar bem devagarzinho. Qual é a família do oxigênio e do enxofre? Ambos são da família 6. Então, cada um tem 6 elétrons. Então, aqui, ó. Enxofre, oxigênio, oxigênio, oxigênio. Eu vou pegar e marcar sempre, começando pelo do meio, ó. 2, 4, 6. E a gente sempre procura deixar os elétrons em pares. Bom, o oxigênio eu coloquei o 6 dele. Agora eu vou colocar o 6 do oxigênio. O 6 do oxigênio eu vou representar com pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você consegue enxergar que esse aqui já tem 8? E esse aqui também já tem 8? Então, você não pode mais colocar ninguém para o enxofre. Então, esses aqui, ó, 2, 4, 6, 2, 4, 6. Veja se você consegue entender o que eu vou falar. Aqui, nessa primeira ligação do oxigênio com o enxofre, os dois se ajudam. Tá vendo? Ó? Pontinho com X. O oxigênio ajudou o enxofre também, emprestando um elétron. Nessa aqui que eu estou colocando a flechinha, e nessa que eu estou colocando a flechinha, só quem está ajudando, quem é? É o enxofre. Quando isso acontece, somente um ajuda, a gente chama a ligação de covalente dativa. Chama-se da ligação covalente dativa. Veja como é que fica essa representação, amigos. Veja como é que fica. Ó. Oxigênio, tem 2 aqui, ó. 2, enxofre. Eu vou colocar uma flechinha. A flechinha é para dizer que o enxofre está emprestando para o oxigênio. Ó. Outra flechinha aqui. Então, aqui as duas formas são de ligações covalentes? Sim, covalentes. Quando tiver, olha para cá, um ponto e um X, ou seja, os dois ajudando, essa aqui é a ligação covalente normal. Quando você tiver os 2 elétrons do mesmo átomo, ele banca tudo sozinho, é dativa. Deixa eu fazer uma brincadeirinha para tu não esquecer mais. Quando tu vai para a casa das pizzas e tu pede a conta depois de todo mundo ter comido e todo mundo ajuda a pagar a conta, vocês compartilharam a pizza e todo mundo ajudou. Covalente normal. Se você tiver algum amiguinho ou amiguinha que bate a mão no bolso e diz assim, esqueci minha carteira, porque tem uns que falam isso, esqueci minha carteira. Ou então, na hora que está perto de pedir a conta, corre para o banheiro, esse daí é covalente dativa, porque ele fez uso e não ajudou em nada. Com isso, a gente apresenta para você o que é a parte introdutória de uma ligação iônica, ligação covalente normal, uma ligação covalente dativa. Iremos nos aprofundar nas próximas aulas, fazendo mais parte teórica e resolução de exercício.